Bom dia, irmãos. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos dando início a uma série de estudos doutrinários, e vamos estudar primeiramente a doutrina do pecado. Vamos, durante algumas aulas, tratarmos deste assunto e discorrermos sobre o pecado, sua origem, a sua natureza. E para iniciar esta aula, então, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado por mais uma aula da Escola Dominical, que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão na igreja e que nos assistem. Fica conosco, Senhor, dá-nos a Tua orientação pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A doutrina do pecado. Nesta primeira aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a origem do pecado, seu início, a sua entrada na história humana. O texto base desta aula encontra-se em Gênesis no capítulo 3, que é o texto sobre a queda do homem. Ali é narrado, então, como se deu esta queda, como houve, então, a entrada do pecado no mundo. Diz lá alguns versículos deste texto que nós vamos ler. A serpente, mais sagaz que todos os animais salvíficos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, nesse texto nós temos essa narrativa que conta sobre a entrada do pecado no mundo. O homem fora criado por Deus, fora criado à sua imagem e semelhante. Esse homem fazia parte, então, de uma criação perfeita de Deus que Deus havia feito. E o homem não conhecia ainda a natureza do mal, não tinha ainda a maldade, o pecado entrado no mundo. E ele recebeu esta ordem de Deus para que não comesse do fruto, Havia duas árvores ali, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E que ele não comesse dessa árvore. Mas o homem desobedeceu essa ordem divina, e caindo em tentação, comeu esse fruto e abriu-se diante dele, então, o conhecimento do mal. Ele sabia que agora ele tinha dois caminhos, duas estradas diante de sua vida. A estrada do bem, onde ele permaneceria santo, onde ele permaneceria em comunhão com Deus, conhecendo a Deus, mas que agora havia um outro caminho que se abria diante dele, que era o caminho do mal, que era o caminho do pecado, e ele poderia experimentar então estes dois caminhos. O homem foi criado com seu livre arbítrio, ele podia escolher não pecar, mas ele acabou escolhendo o mal, escolhendo o pecado, e a partir do momento em que ele desobedece a Deus e cai no pecado, ele perde então essa condição, ele perde o seu livre arbítrio, ele passa a ter então um mau arbítrio. E esse mau arbítrio vai fazer com que ele perca a sua comunhão, a comunhão com Deus, e que ele caia em pecado e em outros pecados. E ele tem a partir deste momento uma outra natureza, que é uma natureza pecaminosa. Dessa natureza nova que ele tem por ter experimentado
O pecado, ele não tem mais salvação, ele não tem mais escapatória. Ele não consegue por si só e sozinho voltar-se para Deus. Ele perdeu a sua comunhão com Deus. E na sequência do texto aqui, ele acaba sendo expulso então ali do Jardim do Éden e acaba havendo para o homem uma série de consequências em que ele teria que pagar por toda a sua vida por causa da desobediência e por causa do pecado. Então, a origem do pecado está na queda do homem, né? E isso é ensinado através das nossas confissões de fé. A Igreja Presbiteriana faz parte do ramo reformado. Esta igreja baseia sua doutrina, então, nas confissões reformadas, que é uma forma, né, que foi encontrado para que ela expressasse a sua fé e divulgasse a sua fé. E a confissão de fé utilizada pela Igreja Presbiteriana é a Confissão de Fé de Westminster, escrita lá por volta do ano de 1649. Essa confissão de fé e o seu catecismo faz uma série de perguntas essas com sentido didático, para que as pessoas aprendam e conheçam bem toda a doutrina cristã. Em relação ao pecado, a confissão ou o catecismo maior da confissão de Westminster faz essa pergunta: caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? E a resposta encontra-se no texto de Gênesis, no capítulo 2, no verso 17, que diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E, em consequência, tendo o homem comido então do fruto desta árvore, que não podia ter feito, ele caiu em pecado, e com ele cai então todo o gênero humano, porque Adão, quando estava ali no Éden, representava os nossos antepassados, os nossos primeiros pais, e comeu do fruto proibido, e fazendo com que o pecado passasse então para toda a raça humana, para todo o gênero humano. E o catecismo pergunta: o que é o pecado? E ao mesmo tempo responde: pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a própria transgressão dessa lei. Toda vez que nós fazemos algo de mal, algo de errado, nós temos consciência de que nós estamos quebrando a lei, quebrando os mandamentos, quebrando a ética. E, consequentemente, vem a consciência de culpa, vem o pecado que habita em toda a natureza humana. E a confissão de fé ainda, através do seu catecismo, ainda pergunta: em que consiste o pecado? Em que consiste esse estado em que o homem caiu? E ela responde: o pecado consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual ele foi criado e na corrupção de toda a natureza humana. Toda a natureza humana caiu, era representada em Adão. Por um só homem, diz o apóstolo Paulo, entrou o pecado no mundo, entrou o pecado com Adão. E este pecado de Adão passou a todos os homens. É o que nós chamamos de pecado original, mas na linguagem lá das nossas confissões de fé e na linguagem dos nossos primeiros reformadores, esse pecado original era chamado também de pecado hereditário. Diz Calvino que a palavra mais correta seria pecado hereditário, porque por geração natural ele passou então a todos os seres humanos, de tal modo que todos nascem em pecado e carecem da glória de Deus. Assim sendo, muitas vezes a gente, quando olha para nossos filhos, quando a gente olha para crianças, quando a gente olha para recém-nascidos, né? Mesmo aqueles recém-nascidos, mesmo aquelas crianças que ainda não têm discernimento, não têm conhecimento do bem e do mal, assim mesmo, por terem a natureza humana, herdaram este pecado original. Então a palavra bíblica desmente determinadas teorias, por exemplo, o ensino de um filósofo e pensador francês, que era Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e que o homem é um ser
bom, e que é a sociedade que o corrompe, né, e que o estraga, faz com que ele se perca na sua caminhada. A palavra bíblica ensina exatamente o contrário. Toda a natureza humana é má. O homem nasce depravado. Esta palavra é uma palavra usada por Calvino e pelos primeiros reformadores. Existe uma depravação da natureza humana. Existe uma corrupção da natureza humana. E isto vem do interior do homem. É pelo interior do homem que nasce os maus pensamentos, que nasce o egoísmo, que nasce tudo aquilo em que não faz parte da ética, do bom proceder, do caminhar em amor e em respeito ao próximo. Tudo isso é a natureza humana, que é uma natureza pecaminosa. E esta é a essência desta doutrina do pecado. A origem está na queda do homem. A natureza é uma natureza pecadora, uma natureza que está em corrupção e que passou então assim para todos os homens. Desta natureza do pecado, desta natureza depravada do ser humano, só há um caminho para que se saia dessa situação de perdição. É o caminho da regeneração. Regeneração que nós vamos encontrar apenas em Cristo Jesus, quando somos chamados única e exclusivamente pelo Espírito Santo. O homem morto, caído em pecado por si só, não consegue se salvar, mas ele é salvo quando chamado única e exclusivamente por Deus. Deus é quem converte o homem. Jesus e o Espírito Santo é que chama o homem e que o converte e que o leva então para um novo caminho, que é o caminho da regeneração. Todas as confissões de fé, né, desde o início da Igreja Cristã Reformada, sempre destacaram muito a doutrina do pecado. É sobre essa doutrina do pecado que é o alicerce em que é construída toda a teologia cristã. Toda a teologia cristã, o pensamento correto desta teologia é feita com base no pecado. Quando você conhece bem a doutrina do pecado, tem consciência das suas consequências e dos seus efeitos, é que você pode então conhecer os demais modos da teologia cristã. E isto evita que a pessoa caia no erro, caia em heresia, né, em pensamentos que muitas vezes ferem a doutrina correta. As confissões reformadas, então, destacam muito essa natureza do pecado. Uma das primeiras confissões, né, anterior ainda à confissão de fé que nós usamos, que é a confissão de fé de Westminster, é a confissão belga de 1561. Esta confissão, no seu artigo 14, fala sobre a criação do homem, a sua queda e sua incapacidade de fazer o bem. Então diz o texto da confissão belga: cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e formou conforme a sua imagem e semelhança. Um homem bom, justo, santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Mas quando o homem estava naquela posição excelente, ele não a valorizou e não a reconheceu. Dando ouvidos ao tentador, ele submeteu-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição. Transgrediu o mandamento da vida que tinha recebido e pelo pecado separou-se de Deus, que era a sua verdadeira vida. Assim ele corrompeu toda a sua natureza e mereceu a morte corporal e espiritual. Tornando-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas, ele perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou desses dons, senão pequenos traços, que são suficientes para deixar o homem sem desculpa. Pois toda a luz em nós se tornou trevas, ensina as Escrituras. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, conforme o texto de João,
no capítulo 1, verso 5. Então essa confissão, uma das primeiras confissões reformadas, ensina e destaca bem o pecado, as suas consequências. Também essa confissão, no artigo 15, artigo seguinte, fala sobre este pecado hereditário, este pecado original. Diz o texto: cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu a todo o gênero humano. Esse pecado é uma depravação de toda a natureza humana, um mal hereditário, com o qual até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. É a raiz que produz no homem todo tipo de pecado. Por isso ele é tão repugnante e abominável diante de Deus, e é suficiente para condenar todo o gênero humano. Então esse é o destaque dos nossos primeiros reformadores, né, no ensino dessa doutrina do pecado. Essa doutrina do pecado que passou então a todo o gênero humano. O pecado causa no homem, né, o caráter essencial do pecado no homem é que o pecado ele é um tipo de mal, ele é um tipo específico de mal, né? Não é o mal em si, todo o mal, mas ele é um mal que está diante do homem, está diante de toda a natureza humana e faz com que esta natureza então não se volte para Deus. Ele tem um caráter absoluto, o pecado, porque nós não podemos transigir com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma desobediência, é um ato de rompimento em relação àquilo que Deus queria para nós. É um ato de desobediência. Então existe esse caráter de mal do pecado, este caráter então absoluto do pecado, em que o pecado nos afasta totalmente de Deus. O pecado tem uma relação com Deus e com a sua vontade. Nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus. Temos a consciência de culpa quando caímos no pecado, porque sabemos que estamos agindo de forma incorreta. Esta consciência de culpa fala constantemente a nós e mostra diante de nós todo o pecado. O pecado então tem essa relação com Deus e com a sua vontade. O pecado inclui assim a culpa e a corrupção. O pecado não é formado só por atos externos, né? Como se algo de fora nos corrompesse e nos fizesse cair em pecado. O pecado nasce no coração humano e na natureza humana. O pecado vem então de dentro. Esta é a essência dessa doutrina do pecado. Existe o texto ali que fala de Caim e Abel, e Deus fala para Caim num determinado momento, quando Caim tem pensamentos maus em relação a Abel. Deus vai falar lá no capítulo 4 de Gênesis que o pecado jaz à sua porta. O pecado está na porta, o pecado está à espreita diante de Caim. E compete a ele, compete a cada ser humano dominar este pecado, né? Não dar razão, não dar oportunidade para que o pecado domine a pessoa, domine a natureza humana. O pecado jaz à sua porta. Convém que você vença essa natureza do pecado. E esse trecho desse capítulo, do capítulo 4 de Gênesis, em que Deus fala com Caim e expressa esse texto também, esse texto foi objeto de uma obra literária de um autor norte-americano, que é John Steinbeck, que escreveu o livro As Vinhas da Ira. Neste livro, As Vinhas da Ira, ele conta sobre a história de dois irmãos e um irmão que tinha ódio pelo outro irmão. E constantemente no livro, né, existe até um filme de Hollywood, As Vinhas da Ira, que conta essa história, existe a referência a esse texto. O pecado nos assedia constantemente, o pecado jaz à tua porta, compete a você fazer de tudo para dominá-lo. Então nós conhecemos a origem do pecado na queda do homem, a natureza do pecado, que foi a desobediência, né? A desobediência de Adão, o comer do fruto proibido, né? E as consequências desse pecado, que gerou então essa natureza corrupta, a natureza depravada, natureza do homem
todo voltado para o mal. E a única solução para resolver este problema, a única solução para superar essa questão é a fé em Jesus Cristo, é a regeneração. Só assim o homem ele pode se voltar novamente para Deus, honrando a sua criação. A Confissão de Fé ainda de Westminster, lá no seu capítulo 6, diz ainda: por este pecado todos os descendentes do homem decaiu. Eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. É essa natureza que nos assedia, essa natureza do pecado que vai exercer o domínio sobre aquelas pessoas que não são regeneradas e que não têm fé em Jesus Cristo. Também outros textos das Escrituras nos destacam isso, né? O texto, por exemplo, de Efésios, no capítulo número 2, no verso número 3, né? Quando o apóstolo Paulo, então, fala sobre a natureza da luz e a natureza das trevas. Diz no capítulo 2, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então Deus, né, o apóstolo Paulo aqui diz então que éramos filhos da ira por natureza, andávamos no curso deste mundo, andávamos no caminho das trevas e não conhecíamos o reino de luz. Em todas as suas cartas, o apóstolo Paulo, então, vai destacar as consequências do pecado, né, e vai falar sobre o pecado. Diz ele lá ainda, Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 10, ele diz que não há justo, né? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Então todos os que estão em pecado estão nessas condições, e Paulo depois vai então elencar os pecados e narrar as outras consequências do pecado na vida humana. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, temos consciência que temos essa regeneração, que conseguimos então sair do reino das trevas para o reino de luz. Nós podemos então nos voltar para Deus, né? Termos a consciência de que a nossa criação foi restaurada com a fé em Jesus e com o conhecimento de Deus. E pautar então as nossas vidas por este conhecimento, por este caminho de Deus, sabendo que nós podemos, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo e de Jesus, vencer esta natureza, vencer o pecado que nos assedia. Que a gente possa então conhecer bem esta doutrina do pecado, sua origem, sua natureza, para que possamos fazer a nossa caminhada cristã e a nossa caminhada de fé e na vida cristã. Muito obrigado a todos.